Olá, sejam bem-vindos novamente. Este é provavelmente o último vídeo, ou o penúltimo vídeo, vai ter um vídeo de revisão, onde vamos estar abordando algumas questões sobre no-breaks, ok? Esse vídeo nós vamos estar tratando exclusivamente sobre os no-break de caráter online ou de dupla retificação. Esse no-break ele é apresentado com a linha Corporate, né? A linha Tor Word e, por fim, o Enterprise. É interessante estar comentando que eu sempre disse a relação de no-break trifásico. O único no-break trifásico que a VEG disponibiliza é o Enterprise. Esse modelo ele apresenta o caráter monofásico, este Tor Word o caráter monofásico, e o único trifásico que alimenta as cargas trifásicas é o Enterprise. Ok? Esse é o único elemento. E uma outra questão a ser trabalhada. No vídeo anterior, eu havia comentado com vocês a respeito deste elemento aqui, sobre motores, que não é aconselhável você estar fazendo uso de no-breaks. Verdade, correto, e não retiro o que foi dito. Entretanto, existe alguma outra técnica que eu achei interessante estar comentando com vocês, de você estar fazendo uso de motores com no-break, com home, personal ou office. É o seguinte, você pode estar partindo o seu motor de uma forma, como você já faz mesmo, partida direta ou compensado, que você achar viável, e quando ele partir, você transfere ele para o no-break, porque o grande problema é a partida inicial dele. Uma outra questão que pode ser feita é se você vai estar fazendo uso de software start, porque o software start, além de ter uma partida suave, é claro, e você pode colocar como limitação de corrente nele. Tem a opção em software start que você limita a corrente, aí você fala, tal corrente. Aí você aumenta o tempo de partida do motor, diminuindo a perda do seu no-break. Ou, se você preferir, você pode também estar fazendo partida com o seu motor, se você já usa ele com inversor de frequência, para controle de velocidade, e diga-se de passagem, algumas cargas requerem partir motor com inversor de frequência, ok? Para partir motor, porque ele possibilita você deixar um torque máximo em regimes menores de velocidade, ok? O que não ocorre isso com software start, o inversor de frequência sim, mas não é o objetivo desse playlist. Então você poderia estar fazendo uso de partir o motor, comuta depois ele para o no break, ou você parte com software start, ou você faz uso do inversor de frequência. Mas é necessário você verificar se esses equipamentos vão estar lendo. Porque lembra que ele faz uma onda por aproximação, uma senoide quase quadrada, não é perfeitamente senoidal? Então é necessário verificar isso. Feito esses comentários, né, para não ficar ponta solta, vamos partir agora para essa dupla conversão aqui, que é o no-break final, onde ele tem o caráter consegue resolver todos os problemas, né? Sobretensão, subtensão, harmônicos, ruídos, surtos, através desse modelo esquemático que foi apresentado. E mais uma vez dizendo, o único que é trifásico em todas as linhas é esse, o Enterprise, que vai com uma potência de até 200. O Tor até 15 e o Corporate, né, até 5. Vamos lá. Falando sobre o primeiro elemento, que ele inicia com uma potência de 3 kVA até 5 kVA, ele tem as seguintes questões. Ele é dupla conversão, né? A saída dele é perfeitamente, ele tem o modo eco, que eu já apresentei anteriormente, que o no-break ele avalia como é que está a questão da rede. Se a rede estiver perfeitamente, sem nenhum contratempo, e na verdade quem está alimentando a carga é a rede. E então, se houver algum contratempo sobre a subtensão, qualquer coisa, ele desfaz o contato e ele alimenta a carga de forma instantânea. Então, isso possibilita um alto rendimento, aumenta a vida útil da bateria, de todos os elementos, tem essa questão. O fator de potência dele, como pode se ver, né, quase unitário, é unitário, né? O banco de bateria dele tem uma parte bem interessante, que é a questão do monitoramento. Quando você está querendo jogar ele até para 5, o que você consegue estar fazendo, além de estar acoplando, ele faz um monitoramento, e quando a bateria esquenta, ele liga o cooler e tira essa parte térmica, ele aponta no painel, tem toda uma leitura, toda uma comunicação com a bateria. Isso você pode estar, por exemplo, vendo no display, que facilita bastante, porque sabemos que o problema do no-break são as baterias. Se a bateria dele estragar, reduzir vida útil, você perdeu o seu no-break, né? Porque um no-break sem bateria é difícil. E outra é uma questão de gerenciamento mesmo, do plug, toda essa questão. Então, esse primeiro, o Corporate, tem essas características, que você pode estar tanto aumentando as baterias dele, ou você pode estar colocando ele também para trabalhar com outros elementos, tá? Tá colocando bateria em paralelo nele, né?
E tem essa gestão de tempo. E até com baterias de outra qualidade. Baterias de outra qualidade, ele também lê, ele só não vai conseguir fazer a refrigeração. Vamos supor que você já tenha um banco de baterias. Eu já tenho um banco de baterias. Eu quero ligar ele no meu novo no-break. Consigo? Consegue. Mas lembre-se que ele tem uma potência de até 5 kVA. Se você tiver um banco de bateria muito grande, você aumenta a autonomia. Concordo. Mas você jamais iria conseguir recarregar todas as suas baterias. Não iria dar para recarregar elas. E ele entra no modo falha, porque ele tem um tempo de recarga. Ele não iria ficar recarregando sua bateria um mês. Isso não ocorre, ele entra em modo falha, certo? Então, atenha-se quanto a isso. O máximo é isso daqui. Ou você aumenta a autonomia dele, porém ele não consegue retificar. Mas isso é para uma outra questãozinha. Como é que funciona ainda esse mesmo no-break, ok? Dessa mesma linha, as versões dele. A versão mais simples dele, ele é de 127 para 127, 3 kVA, ou de 220 para 220. A saída, um pouco mais forte. Ok. Entretanto, você pode pegar uma versão e pedir ele para estar colocando transformadores. Esses transformadores, igual o Thor, são transformadores, transformadores isoladores. Eles têm uma isolação galvânica, não é um autotransformador, onde existe uma comunicação, onde é ligado o condutor. Aqui é literalmente isolado. Ok? Não há comunicação de um lado com o outro, exceto pelo campo que ocorre concatenar, e a gente vê isso em outras disciplinas. Mas não é um autotransformador. Isso aqui é um transformador isolador, com isolação galvânica, beleza? E aí você consegue estar nessa sequência, fazendo de 220 para 127 ou vice-versa. E a bateria dele você pode estar, igual eu comentei, expandindo, né? São os modelos, como é que ele vem, e aqui com expansão de baterias. Você coloca uma bateria a mais, se você precisar de colocar transformador para alterar a chave, e aquele modelo Eco que eu comentei com você, que se tiver tudo ok, ele chaveia aqui em cima e não há nenhum problema. Deu algum problema, ele abre aqui e fecha, aumentando a vida útil dos componentes, a bateria e tudo. Agora, o modelo Thor. Esse modelo Thor, apesar da potência dele ser elevada, ele ainda é um monofásico, igual eu comentei, pontuei inicialmente. As baterias você pode estar trocando, aumentando a quantidade de bateria por módulo, ou seja, ele fica essa torre. Se você tiver uma outra torre, você coloca ao lado dela, então fica uma opção bem compacta dentro dela. Além disso, você pode estar sacando o módulo de potência dele, de eletrônica, onde vai estar fazendo todos os elementos, no caso de uma manutenção, de uma troca, certo? Uma parte muito importante também é o processo de comunicação, tá? Nessas linhas aqui agora, que eu vou estar comentando nessa e na outra, você já conta com a comunicação que nós estudamos em redes de comunicação. Ele tem a comunicação com servidores, você pode comunicar ele com o Modbus RTU, e tem o protocolo RS-232, também que ele comunica, e tem uma outra que é a saída binária, aqui que você comunica também com esse aqui, com o supervisório. Tem ocasiões em que você bota ele para trabalhar e até com fibra ótica ocorre a comunicação dele, ok? Mas isso aqui vai ser abordado no outro slide. Essa aqui é a opção do Thor, com sua potência considerável. Uma parte bem interessante é que esse modelo Thor, por exemplo, em função da potência dele, a saída dele já tem em Borner, ou tomada. Essa saída em Borner você pode alimentar um quadro inteiro de distribuição. Então essa é a parte muito importante. Caso você tenha cargas críticas e tenha separado um quadro inteiro só de carga crítica, essa iluminação não pode apagar, você pode alimentar o quadro inteiro com a saída dele. Aumentando essa potência de até 15 kW, você consegue resolver isso. Uma parte muito importante também em relação a esse quadro a mais aqui. Você pode adaptando esses quadros e colocar suas baterias dentro da mais variada natureza. Não é só a bateria que você trabalha da VEG. Você pode estar usando baterias de outra qualidade, que ele vai estar lendo também, vai estar reconhecendo, vai estar retificando, vai estar alimentando ela e resolvendo essa questão. Quadro expansivo de bateria. E os cabos dele vêm com sistema para você não fazer a troca do positivo com o negativo. É um sistema de conexão próprio para isso, para você não ocorrer de ligar errado, positivo com negativo e estar fechando algum problema dentro dele. Vamos para o próximo. O Thor Word, além disso, ele tem aquela opção da chave, que eu falei com você, onde é possível você estar fechando de 127 ou 220, está escolhendo a saída dele. E aí a entrada e a saída você faz a comutação. É só uma questão que, de acordo com a potência, às vezes você não consegue ter 220 nele dos dois lados, ok?
Por fim, a linha Enterprise. Essa linha Enterprise ela é a única que tem saída trifásica, ok? Entrada também trifásica, e ela chega até 200 kVA. É importante estar comentando que o módulo dela permite você estar ligando até 6 elementos de 200, trabalhando em paralelo, atendendo uma carga de 1,2 MVA. Isso é muita coisa, dá para alimentar uma indústria com isso, tendo uma qualidade de energia perfeita ali, ok? Dupla conversão, né? Novamente como comentando, o retificador dela é a base de IGBT. Uma outra questão é, em função do seu IGBT, né, aparência um alto fator de potência e a distorção harmônica é baixo, um elevado rendimento de até de 90%, o rendimento dela, e a comunicação, Modbus RTU, a comunicação também com fibra ótica, e uma outra questão que é 100% fabricação WEG. Esse elemento, esse Enterprise, são aqui, como eles chamam, de uma fotografia de tudo que ele é possível fazer, né? Desse lado nós temos as potências que você pode ter de entrada monofásica e você pode ter uma saída monofásica. Você pode ter uma entrada trifásica em 220. E você pode escolher sim ter uma entrada em 127 monofásica, porque ele é o que apresenta maior variação, maior combinação de saídas. Quando você está trabalhando nessa linha de potência, alimentando ele em trifásico, a entrada, você consegue apenas estar saindo com ele nessa potência trifásico. E aqui são as suas respectivas combinações, né? Se você alimenta ele nessa faixa em trifásico 380, você consegue tirar dele uma saída em 220. Então, é importante verificar quanto a essa questão. Esses outros no-breaks que eu apresentei até o momento, esses de dupla conversão, o que basicamente varia um do outro são as suas respectivas potências, ok? E o sistema de comunicação, porque, a grosso modo, eles são realmente muito próximos mesmo, em relação a trabalhar paralelismo, que eu já havia comentado, a possibilidade de trabalhar com baterias diferentes, mesmo no break, ligar mais elementos. E, por fim, só para acabar de complementar todas essas referências, e o material foi tirado do site da WEG, ok? Uma empresa 100% brasileira, e estou à disposição. Havendo alguma outra dúvida, podem entrar em contato.